Vocês estão vendo aí no título, né, que... e o pós-Red Pill, sabe? Eu tava foi ontem mesmo, me arrumando, né, pra sair e tal. E aí, você sabe que quando você entra no YouTube, o YouTube já te recomenda, sei lá, você entrou no YouTube porque você viu um vídeo X ou porque você comenta de um assunto X, o YouTube começa a te recomendar. Daí, o YouTube me recomendou o Red, tá ligado? O YouTube jogou pra mim o Red. E aí, eu olhei ali, né, aquela recomendação, sendo que eu nem sou inscrito no canal dos caras, o YouTube me recomendou. E beleza até aí. Daí eu fui ver lá, tinha o que? Tinha 1.000 pessoas online, tá ligado? Em pleno sábado, tá ligado? Em pleno sabadão. Era sábado à noite. E tipo assim, lógico, né? Nem todo mundo precisa estar em rolê, enfim, tá ligado? Mas era no sábado à noite. E eu fiquei pensando numa parada muito doida, né? Eu indo pro meu sair, né? Indo sair, eu fiquei pensando numa parada muito doida, mano. O que os jovens, tá ligado? Que consomem conteúdo Red Pill, eles esperam, assim, depois disso, entendeu? Nem os caras sabem, mano. Eu faço uma pergunta pra vocês aí, tá ligado? Que estão na live aí. O que vocês esperam, entendeu? O que vocês esperam depois disso daí? Depois da Red Pill, o que vocês estão esperando, entende? Porque, tipo, alguns aqui talvez já chegou no mesmo pensamento que eu, que na verdade debater algumas questões da Red Pill é inútil. Outras pessoas ainda não, outras pessoas ficam presas nisso, mas eu fico pensando, beleza, é um debate, os caras comentam todo dia aquele debate, é a mesma coisa, mas tá, e aí, cara, e o que vai vir depois disso, entendeu? O que eles esperam depois disso? Eles acham que, tipo, as coisas vão mudar, ou sei lá, ou, entendeu? E, tipo, as coisas vão ficar melhor, entendeu? Porra, eu vou falar aqui um negócio que vai, né, já vou me rotular de pio, tá? A humanidade sempre foi isso, cara. A humanidade sempre foi isso. E tipo assim, eu vou falar pra vocês de um jeito aqui, nem é realmente sendo depressivo, triste ou qualquer outra coisa, tá? É um bagulho mesmo. Pera aí, só um minuto aqui. Que tá chiando aqui no meu ouvido o. Só um minuto aí, só um minuto. Tá, eu tô ouvindo minha voz ali, ó. Acho que é porque tá ativado essa merda. Mas vamos lá. É aqui mesmo. Agora tá beleza. Enfim, né? Agora tá. Voltando aqui. A humanidade sempre foi isso, cara. Entendeu? A humanidade sempre foi isso. Sempre foi essa parada. Sempre foi esse BO todo. E tipo assim, não adianta ficar, tá ligado? Todo mundo debatendo sobre uma coisa que, tipo, a gente sabe que não vai mudar, entendeu? A gente sabe que não vai, tipo, vir nada de diferente daquilo. E aí eu vi lá 1.000 pessoas, entendeu? Tipo, em pleno sábado, debatendo sobre um bagulho que não vai mudar, mano. Sei lá, pra alguns parece que, tipo... Pra alguns eu sei que é uma parada muito voltada ao cara tá, tipo, sentindo que alguma coisa tá acontecendo porque tem um grupo ali, né? E aí o cara se sente dentro de um grupo e tal. E isso daí também é uma coisa, né? Uma coisa do indivíduo, mas na questão de solução, mano, de verdade mesmo. É mó perca de tempo, mano. É mó, sei lá, é mó. Tá ligado? Eu falo isso pra vocês porque, mano, eu faço conteúdo, por exemplo, faz tempo. Eu faço faz tempo, desde a época aí do Raccoon, né? Desde a época desses caras eu faço conteúdo. E eu percebo que algumas pessoas elas batem sempre na mesma tecla, entendeu? De um bagulho que não vai mudar, cara. Que tipo assim, não vai. Entendeu? Tipo, não vai mudar. Entendeu? Não adianta debate. Que a verdade é que o bagulho não vai mudar, mano. Entendeu? O negócio vai continuar do jeito que tá, entendeu? E é daí pra pior. E eu vejo que algumas pessoas elas meio que não aceitam ainda isso daí, porque parece, ou eu não sei se pra ela se é cômodo ou não, mas a pessoa de fato tá jogando a vida fora pra um bagulho que não vai mudar, mano. Pra um bagulho que ela vai estar lá vivendo anos e vendo sempre acontecer. E aí ela vai ficar com aquela coisa na cabeça, porra,
eu perdi maior tempo num caralho que no final não adiantou porra nenhuma, não mudou nada, tá ligado? A mesma coisa, mesmo processo e tal e tal. E aí eu, né, só fui lá e saí, né? Só continuei a minha jornada, só fui lá pro negócio lá. E, e aí naquele vídeo lá tinha naquela live lá tinha 1000 e poucas pessoas. Pera aí. Eu voltei. E aí 1000 e poucas pessoas na live lá e conversando sobre uma parada que não vai mudar, entendeu? Sobre um bagulho que não vai mudar. Então, tipo, tá, e o pós-Red Pill? Se alguém consegue me passar aí por mensagem aí, se alguém consegue me mandar aí na live aí, o que é o pós-Red Pill aí pra me saber. Porque, sei lá, talvez eu sou o único que não sei, entendeu? E talvez eu esteja aí desatualizado. Eu nem tô falando na ironia, talvez eu não sei o que é o pós-Red Pill, porque eu vejo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo negócio, e eu ainda não compreendi qual é o intuito, tá ligado? Dessa parada, sendo que não existe um pós, mano, na minha cabeça não existe um pós Red Pill, mano, não existe, a Red Pill agora após o Red Pill, tipo, eu entendo que existe um conhecimento, né, algo que você aprende ali, depois você segue, beleza, mas eu não consigo enxergar o sentido de sempre repetir a mesma coisa, sempre, tá ligado, a mesma conversa, o mesmo papo, o mesmo assunto, o mesmo negócio, ano após ano. Eu vejo isso como um bagulho, um tempo desperdiçado assim absurdo. E aí fica esse questionamento aí desse pós-Red Pill. Eu saí sábado e as mesmas coisas acontecem, entendeu? As mesmas, querendo ou não, sábado, tipo, saí sábado agora, as mesmas coisas acontecem ano após ano, tá ligado? Nada muda, sempre as mesmas coisas. Tipo, eu faço algumas coisas diferentes, mas as pessoas, elas parecem que gostam de estar presas sempre às mesmas coisas. E por consequência você vive a mesma coisa, entendeu? É quase que diariamente você vive a mesma coisa. Tipo, fim de semana, né, na semana mesmo também você passa pelas mesmas coisas e vai indo assim, mano. E no final nada muda, entendeu? E qual é o pós da Red Pill? Qual é o sentido da Red Pill, tá ligado? No final, né? Eu vejo que só tá piorando o negócio, porque eu até fiz um vídeo aí, vocês viram aí sobre o meu comentário lá sobre a conversa dos caras com as feministas. Eu percebi que, tipo, a gente voltou do zero, cara. A gente, tipo, pensa aqui comigo, a gente tava indo pra um lugar, daí o que acontece? Houve a repercussão da Red Pill, né, da ideia Red Pill. Após essa repercussão que houve da Red Pill, a gente voltou pro ponto zero de novo, tá ligado? E agora a gente vai voltar para um ponto onde o homem vai perder ainda mais qualquer vestígio vamos dizer assim, de poder de reclamar de alguma coisa, porque, sei lá, aquilo vai ser taxado como ódio, raiva de mulher ou qualquer outra coisa, sendo que às vezes nem é isso, entendeu? Então, tipo, tudo voltando pro mesmo lugar, entendeu? É tipo um baita de um corre, um baita de um trampo, uma baita de uma conversa, de uma estrutura bolada ali, pra no final tudo voltar a ser a mesma coisa, entendeu? E tipo assim, é um ciclo eterno. E, mano, eu sei que alguns vão me julgar, vão falar, ai, que não sei o que, mas na verdade é essa, mano, é mó perca de tempo, mano. É mó desperdício de vida, cara. É um baita desperdício de vida. Entende? Principalmente mulher, mano. Mulher sempre. Porra, eu vou ser bem sincero aqui, né? Quando a gente fala de mulher, mulher sempre foi isso aí, mano. Mulher sempre foi isso daí, tá? Sempre foi isso daí. Que nem lá quando os caras foi lá na merda do bagulho, cara. As mulheres foram lá na merda do. Porra, quem não sabe que as mulheres entrar lá no com uma cara de superioridade,
não, no podcast do Vilela lá, ia meter que ia estar dando uma de superior lá, que ia ouvir os caras, que não sei o que, mas no final elas não estavam lá pra ouvir os caras, entendeu? Elas não estavam lá pra tipo, porra, vamos ouvir os caras, sei lá, mano, vamos realmente conversar da hora, vamos ser pessoas, tá ligado? Que, sei lá, mano, vamos, tipo, deixar o ego um pouco de lado, vamos deixar essa porra de política de lado, essa bosta de feminismo. Quando os caras lá do veio com essa porra de ideologia, querendo ou não uma ideologia, com adjetivo, eles já ficaram presos a um adjetivo. Quando as mulheres lá, as feministas, já vieram com uma porra de um adjetivo, elas já vieram presas a um adjetivo. Elas não vieram com um papo de liberdade, com um papo de, sabe, de seres humanos, de pessoas normais conversando. Não, eles já chegaram lá, não, peraí, eu vou aqui, eu vou vim defender uma ideia, e eu aqui do Red vim defender a Red Pill como se essas merdas de ideologia elas fossem superior a nós, tá ligado? Tá um bagulho muito ridículo, mano. E no final é a mesma merda, a mesma bosta. Aí fica lá, a Red Pill, aí feminista, não sei o que, não sei. E no final a gente vê que a gente tá debatendo, tipo, a importância do adjetivo e nunca coloca realmente em xeque a importância do indivíduo, tá ligado? É sempre aquela treta de, o adjetivo meu é melhor que o seu, entendeu? E é essa merda. E fica nisso, e fica nesse ciclo eterno, nessa porcaria. E no final, os caras que se dizem despertos entram em outra Matrix, por quê? Porque é isso, mano, é um adjetivo vindo antes até da verdade, um adjetivo vindo antes até da própria realidade, aí fica nessa putaria, tá ligado? Aí fica nesse ciclo eterno e ninguém nunca sabe pra onde vai, porque no final é ideias, tá ligado? É adjetivos ali que tá vindo muito antes de verdade, muitas vezes. Porque você vê lá, né, no próprio... Pô, olha só pra vocês entenderem isso aqui. Olha só pra você entender um bagulho muito simples. Por que vem muito antes da verdade? Porque, olha só comigo. Se você tá montando, por exemplo, um podcast, você levou feminista e você levou Red Pill, entre aspas, e você coloca dentro do ambiente. Mano, o que vai acontecer? Automaticamente as pessoas já vão começar a se modelar para ser falsas, tá ligado? Tipo assim, as mulheres vão se modelar para elas serem ali pró-feminismo, porque elas gostam do feminismo, né? E toda aquela chatice. E os Red Pill vão se modelar para ser os caras pró-Red Pill, porque, sei lá, eles defendem um grupo. Só que no final ninguém tá sendo verdadeiro. Por que ninguém tá sendo verdadeiro? Primeiro, porque... o cara não vivencia 100% daquilo que ele fala. Segundo, ele não é realmente aquele adjetivo. Ele só aceitou aquele adjetivo naquele momento, naquele contexto X ou naquele estilo de vida que ele está, né, tendo naquele momento. Mas aquilo não é ele, tá ligado? Então, tipo assim, todo o contexto e todas as pessoas que vão receber aquele conteúdo, aquela coisa, tá recebendo apenas ideias que, tipo assim, porra, o tempo vai matar aquilo ali, o tempo vai fazer aquilo ali sumir, e no final todo mundo ficou falando nada com nada, e é isso, entendeu? É muito bagulho inútil, mano. E tipo, quando eu tava saindo, eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, cara, que bagulho ridículo, porra. Que bagulho ridículo, mano. Que bagulho ridículo. Eu vou falar pra vocês aqui o que é a realidade aqui, ó, e vocês sabem disso. O que é a realidade não é só o que é a minha ou o que é a sua. Mas olha só, eu saí ontem, né, e aí eu vi o podcast, eu peguei e falei, mano, eu vou sair lá, vou curtir o meu rolê, sei lá, né, e tal. E aí, eu percebo que, tipo, parte das pessoas, elas, normalmente, né, em sociedade, elas tentam ser uma coisa, elas tentam ser outra. Mas aí eu peguei, só cheguei lá e, tipo, papiei à toa com as minas. E não fiquei nessa de, será que é feminista? Será que ela vai me acusar de assédio? Será que... Mano, tá ligado? Eu não fiquei nisso, não fiquei nessa briga. E olha que, tipo assim, eu tenho uma bagagem de conhecimento nesse sentido, né, entre aspas, né, do perigo disso, do perigo daquilo. Mas eu só peguei, né, fui lá e tal, saí e sei lá, e entendeu? E nem pensei nessas merdas de ideologias, nessas merdas de... Só vivi, tá ligado? Só vivi. Beleza, mano, foi um bagulho assim foda, foi um bagulho legal, tá ligado? Não fiquei lá vendo, a mina tá vendo o que eu tô usando pra ver se não sei... Não, mano, só vivi, entendeu? Não fiquei nem pensando nos outros, assim, nesse sentido, só vivi. E aí eu percebi que, tipo, existe uma diferença absurda entre o que existe na sua cabeça e o que existe no mundo, mano. Por exemplo,
Existe muita coisa no mundo, só que muita coisa que existe no mundo, muitas vezes não existe na sua realidade. Então, tipo assim, muita coisa que existe no mundo é inútil pra você, mano. É inútil pra você. Aí você fala, então você quer dizer que conhecimento é inútil. Porra, pensa aqui comigo. Você ficou, vamos supor, você ficou numa escola aprendendo por exemplo, você ficou aprendendo geografia, né? Você ficou aprendendo ali geografia. Geografia é bom pra caramba, mas você ficou só aprendendo geografia. Aí eu pego e falo pra você, pô, geografia é inútil. Não, nem tudo é geografia inútil, tá ligado? Mas muita coisa da geografia você não vai usar, você não vai utilizar. Pra que você vai ser um PhD em geografia se você não vai ser professor? Então, tipo assim, você só tá aprendendo aquilo ali, você vai ser um cara bom naquilo ali, mas você não quer ser um professor, você não vai utilizar aquilo ali em momento algum, você não vai fazer absolutamente nada sobre aquele conhecimento e no final é só geografia, entendeu? É tipo isso, é só geografia, tá ligado? E você percebe que na verdade foi um bagulho que você só aprendeu porque, sei lá, outras pessoas queriam que você. Peraí, que porra de gato é? Voltei. Caraca, que gato chato, mano. Puta que pariu. Perda de tempo é ligar pra isso que a sociedade tá discutindo. Mas cara, é tipo assim, por exemplo, e aí eu peguei, né, só cheguei, fui lá e curti ali e foda-se, tá ligado? Foda-se o resto. E eu fiquei pensando assim, depois, né, eu fiquei pensando, caralho, mano, 1.000 caras, 1.000 caras, 1.000 caras estão vendo um podcast em pleno sábado, tá ligado? 1.000 pessoas vendo um podcast, um bagulho lá, ao vivo, né? Falando justamente de algo que, mano, pra ele não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? E tipo assim, não vai fazer diferença realmente, não vai fazer diferença mental, não vai fazer diferença prática, tá ligado? Não vai fazer diferença, na verdade só vai fazer o cara ir pra trás, entendeu? Só vai fazer o cara ficar mais triste, só vai fazer o cara ficar mais desesperançoso com o mundo e blá 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 blá, e no final é isso, tá ligado? E tipo, não tem utilidade, mano, não tem utilidade, cara, não tem, tipo, porra, não tem utilidade, mano.